Olá! Está começando mais um vídeo de Papo de Alfabetizadora e hoje com o tema dificuldades na alfabetização ou atraso no processo de alfabetização. Eu trouxe esse tema, poderia trazer muitos outros do que eu ainda vou trazer para vocês. Mas eu trouxe esse tema porque eu não sei se eu me apresentei, se não eu vou repetir aqui. Eu sou neuropsicopedagoga clínica e faço atendimentos para diversas necessidades, principalmente as dificuldades de aprendizagem. É o que acontece na maioria das vezes aqui onde eu estou na clínica. Bem, na verdade, essa referência é justamente pela minha experiência no campo da alfabetização e desse processo que, no ano de 2020, houve uma mudança total, né? Porque a gente aí vinha do professor ter o domínio da sua metodologia, do seu método, estar ali interagindo, fazendo intervenção com os seus alunos, de repente ele se viu distante através de uma câmera, através de um vídeo e fazendo estripulias para que tivesse a atenção, mas o que mais frustrou os professores foram os feedbacks, ou seja, o que está acontecendo no processo do meu aluno? Será que aquilo que eu estou fazendo eu estou conseguindo atingir? Bom, isso não é o assunto do nosso papo de alfabetizadora. O nosso papo é o que é dificuldade e o que é atraso. Bom, para a gente entender isso, vai ser necessário que ao chegarmos na escola novamente, estarmos ali presencialmente com os nossos alunos, avaliar, fazer uma avaliação diagnóstica, uma avaliação de entrada das habilidades que deveriam ter sido alcançadas e desenvolvidas durante o ano de 2020, que foi o ano da alfabetização dele. Então, todo aquele processo vai precisar ser revisto. Só aí que a gente vai poder dizer que o aluno apresenta dificuldade no processo ou não. Porque assim nós seríamos muito injustos, né? De dizer, ele não aprendeu a ler no ano de 2020, ele está ainda juntando algumas sílabas, ele não conhece todos os sons, todas as letras, ele não se interessa pelo processo. Isso aí é o que eu mais escuto dos pais que eu tenho atendido. É evidente, gente, durante o ano de 2020, os alunos perderam uma coisa muito importante no processo da alfabetização, que é a rotina estruturada e a sistematização. Nós, aí eu posso falar como professora, nós não tivemos essa condição de sistematizar o que estávamos trabalhando. Nós trabalhávamos, colocávamos para ele, mas nós não sabíamos como estava acontecendo, nós não mediávamos esse processo. Então, quando a gente fala, o meu filho tem dificuldade na alfabetização, o meu aluno tem dificuldade na alfabetização, será preciso retomar o processo, será preciso verificar se todo o processo chegou realmente nessa criança. Porque eles também, por sua vez, né, eles entenderam e perceberam e não quiseram mais participar das aulas online, fazer as atividades, porque eles eram muitas das vezes obrigados a fazer isso com os pais, né? E aí foi difícil de segurar. Eu estou falando do que eu estou vivendo aqui na clínica. Toda semana eu tenho recebido pacientes, pais desesperados que os alunos foram para o segundo ano, mas não garante a alfabetização deles. E agora, Flávia, o que nós vamos fazer? Ele vai para o segundo ano, conteúdo de segundo ano, e ele ainda não sabe ler. Então, gente, agora é a hora de ter calma.
tanto a escola quanto os pais dessas crianças. Calma. O problema não está somente com o seu filho ou com o seu aluno. Esse problema que nós vamos ter que enfrentar neste ano está no Brasil inteiro, quiçá o mundo todo. Então a gente tem que ter paciência e tem que ter uma linha de trabalho para poder resgatar todo o processo, avaliar e verificar o que realmente já foi aprendido, consolidado por eles e aonde eles pararam. Não vão se assustar que na turma que você pegar, aí eu estou falando para os professores, você venha encontrar alunos em diversos níveis, até porque isso é uma realidade mesmo presencial. Cada um aprende no seu tempo e cada um aprende a partir do que traz consigo, das suas experiências. Eles são levados a fechar esse conhecimento a partir do que eles já construíram. Então não existe uma turma homogênea, não existe todos no mesmo ritmo, não existe todos fazendo a mesma coisa. Isso já era antes da pandemia, não é um assunto nem para a gente discutir. Mas a questão da pandemia nos leva a pensar e a organizar uma estrutura de planejamento diferenciada. Ai, meu Deus, e agora? Ele vai precisar de reforço, vai precisar disso, vai precisar daquilo. Vai. Mas ele vai precisar muito da dedicação e do comprometimento desse profissional. E a gente vai ter que dar uma refreada na questão de conteúdo. Nós temos que trazer a motivação da aprendizagem. Gente, sem motivação, ninguém aprende. Você aprende uma coisa que é chata, mecânica, uma coisa que não traz para você, vamos dizer assim, uma alegria, uma vontade de descobrir, uma curiosidade. Então, a gente também vai ter que pensar na questão da metodologia. A gente também vai ter que pensar na questão de como trazer, como resgatar todo este processo. Se tiver que voltar no início, que volte, mas não volte com a intenção de seguir como se fosse vamos dizer assim, uma linha. Até porque, mesmo que eles não tenham tido essa, vamos dizer, essa estrutura, essa rotina estruturada, essa sistematização do processo, mesmo que eles não tenham tido isso, eles cresceram. Eles não têm mais 6 anos de idade. Agora eles já têm uns 7 anos. Eu estou falando aí para as crianças que vão para o 2º ano. Eles já têm 7 anos de idade. Então a gente não tem que tratar o conteúdo como se eles estivessem no primeiro. Vamos voltar tudo, não. Nós vamos avaliar e reorganizar. E de acordo com as necessidades deles. Eu sei que é um desafio muito grande, mas a escola não pode deixar de pensar no como fazer isso. É necessário a gente não tratar como se 2020 não existisse. Vamos pagar 2020, vamos fazer de novo. Não! Ele existiu sim, houve aprendizagem sim. Nós vamos resgatar a partir daquilo que eles sabem. Aí, gente, cada turma é uma turma, cada criança é uma criança. Então, falando em dificuldades do processo de alfabetização, dificuldades e atraso no processo, antes de eu falar que o meu aluno tem uma dificuldade, que o meu filho tem uma dificuldade, é preciso estar novamente diante desse processo da apropriação do sistema alfabético de escrita. É preciso fazer com que ele sistematize todo esse processo, entre numa rotina escolar novamente, tenha essa relação professor-aluno, tá? Agora você vai me perguntar, Flávia, mas como que nós vamos fazer? A gente não sabe como nós vamos voltar. Não sei, porque eu também tenho a mesma dúvida que você. Mas quando você tiver a oportunidade de estar com eles na sala de aula, lembre-se, é preciso avaliar. Avaliar, gente, não é só avaliar conteúdo, é avaliar
todo o processo, avaliar o comportamento, avaliar as interações, avaliar tudo que faz parte desse processo de alfabetização. Não podemos negar o ano de 2020, mas nós precisamos lembrar que essas crianças foram vítimas, assim como nós, né? Dessa situação toda que se abateu no mundo inteiro. Então, eles não são culpados por não saberem, tá? Então, quando eu avalio um paciente, aqui eu chamo de paciente na clínica, onde a queixa é: meu filho não aprendeu a ler, meu filho tem dificuldade na alfabetização, meu filho estava ano passado na alfabetização e não aprendeu a ler, está no processo, sabe algumas coisas, não. Então eu não vou de cara dizer, realmente ele tem dificuldade. Dificuldade na alfabetização é quando essa criança tem todo o acesso, é trabalhado, é estimulado, é chegado a ele todas as condições de aprendizagem e mesmo assim ele não conseguiu alcançar, né? Mesmo assim ele continua no mesmo nível, ele não avança. Aí nós temos que investigar. Será que há algum problema de déficit atencional? Será que algum transtorno, algum distúrbio? Será que há algum problema no processamento? Aí sim. Mas se nós olharmos hoje para todas as crianças que estão passando para o segundo ano de escolaridade com uma alfabetização em 2020, não falem. Antes de vocês fazerem tudo o que tem que ser feito, se ele tem dificuldade ou ele tem um atraso no processo, tá bom? Essa é a minha dica para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Antes de eu terminar, se inscreva no meu canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir o que eu falei aqui. E eu desde já agradeço. Até lá!